naquele que te chamou, confia. A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Estou voltando mais uma vez. Antes de começar, eu quero já pedir perdão aí pelos dias de atraso que eu não estive postando vídeo, é porque acumulou aí o meu tempo, estava um pouco difícil. Mas a gente já está gravando novamente e hoje eu estou com a participação do meu irmão aqui, que eu conheci, que eu trabalho junto com ele, que é uma bênção de Deus. Paz do Senhor, Mauro. Paz do Senhor. Mauro Sérgio é o nome dele. Ele vai estar falando um pouquinho pra gente aqui sobre ansiedade. Você que é ansioso ou você que conhece alguém que é ansioso, ele vai estar dando algumas dicas muito boas. Fique ligado. Pode falar, meu irmão. A paz do Senhor com todos. Agradeço o Alex por ter me convidado para falar sobre esse assunto complexo e que a gente vive muito nos dias de hoje. Ou a gente vive ou a gente conhece alguém que já passou por isso. A gente conhece alguém que passa por isso e talvez a gente já passou e a gente não soube. E aí talvez a gente até nem saiba que dia que a gente vai passar por isso e como é que a gente vai se manter, como que a gente vai conseguir vencer isso. Ansiedade é um termo amplo que vai definir uma situação, um sentimento autônomo, uma forma de o teu corpo se autodefender. Ele vai tentar se autodefender sobre uma coisa que ele não sabe o que vai acontecer. Isso é ansiedade. A gente não sabe o que vai acontecer e a gente acaba sentindo que alguma coisa vai acontecer. A gente não faz a menor ideia do que seja, mas a gente acha que vai acontecer. Que é o que acontece com as fobias, como a arquimofobia, fobia de agulha, como acrofobia, fobia de lugares fechados, porque o que tem de mais em tirar sangue ou tomar uma injeção? O que tem de mais em ficar num lugar fechado? Tem pessoas até que brincam com aranhas, que são o caso completamente oposto daqueles que têm acrofobia. Então, ansiedade ela vai te fazer pensar que uma coisa vai acontecer, uma coisa de ruim vai acontecer a qualquer momento. Isso é ansiedade. Pode se acontecer de tudo, pode se esperar de tudo. Isso é ansiedade. Às vezes a gente pode também pensar assim, o que causa ansiedade? Como é que eu faço para evitar ter ela? Ansiedade é um sistema, como já falei, é um sistema de autodefesa do teu corpo. Ela é algo irracional, não é algo que tu vais querer ter, ou que tu pensas em ter. O que tu não queres ter e quando tu tem, tu pode deixar de ter. Não. Ela é algo que o teu corpo faz, o teu cérebro faz como autodefesa. Porque às vezes o teu cérebro ele pensa que algo de ruim vai acontecer se caso tu tomar uma injeção. Se caso a agulha entrar no teu corpo ali. O teu cérebro pensa nisso. Então ele vai tentar de todas as formas te autodefender. Te falar assim, não faz isso, não queira isso. E não te sai disso, corre disso, foge. Resumindo, não tem como fugir da ansiedade, não tem como querer ou não querer a ansiedade. A ansiedade ela simplesmente vai acontecer, a gente não sabe como funciona o nosso cérebro, a gente não sabe como funciona, como é a saúde mental de cada um, a gente não sabe isso. Então, a ansiedade ela simplesmente vai acontecer na nossa vida. A gente querendo ou não querendo, ela é o nosso sistema de defesa mental. Ter ansiedade é diferente de ser ansioso, porque ansiedade não é uma característica de personalidade, não é uma característica de alguém. Ansiedade é uma doença, é um estado psicológico, não é uma forma de um adjetivo, não é uma forma de falar de alguém, o Alex é muito ansioso, não, eu sou muito ansioso, não. Ansiedade não é isso, ansiedade é a pessoa sofre de ansiedade, a pessoa sofre dessa doença, a pessoa tem crise de ansiedade. Isso é falar de ansiedade. Então, ser ansioso, que é esperar muito alguma coisa, querer muito alguma coisa, pensar assim, eu comprei esse celular, eu tô esperando muito por ele, eu amonçoar por causa disso, é muito diferente de ter uma crise de ansiedade, onde acabou. Isso é a crise de ansiedade. A crise de ansiedade ela vai fechar o teu olho, ela vai fazer com que tu não vejas o mundo como ele realmente é, o mundo de uma forma bonita. Não, ele vai fazer com que tu vejas o mundo como algo ruim, como algo que tu tem que temer ele, entendeu? Não algo que tu tens que vencer, mas algo que tu tens que ter medo. E eu posso falar que eu tive uma leve experiência, eu não falo que foi uma grande experiência, mas foi uma leve experiência de ansiedade. Quando eu cheguei aqui na cidade,
eu via o mundo como se fosse eu via essa cidade como se fosse a pior coisa, sabe? Mudança é a maior forma é o maior atalho pra ansiedade te pegar, porque tu sai daquilo que tu tá acostumado e vai pra um lugar onde tu não tem costume nenhum. Você tá saindo da zona de conforto, né, cara? Isso, saiu da zona de conforto e aí entra o sistema de autodefesa, entendeu? Entra o sistema de autodefesa pra falar assim, não, esse lugar aqui tu tem que ter medo dele, esse lugar aqui tu tem que odiar ele, entendeu? Esse lugar aqui não é legal. E aí o teu cérebro começa a te passar isso de uma forma autônoma. Tipo, tu não tem controle sobre isso. Teu cérebro simplesmente vai te passar isso porque tu tá passando por um momento de mudança. E nesse momento eu soube que realmente eu não estava sozinho. E para pôr um ponto final nesse momento, nessa crise que eu tava tendo, eu uma vez pensei assim, Deus, é tão difícil de ouvir a tua voz. Eu não consigo ouvir tua voz. Eu não entendo, não tô conseguindo, porque a ansiedade ela começa a te afastar e te manter longe de tudo que tu conheces. Então, eu tava um pouco longe de Deus, não conseguia ouvir a voz de Deus, ia pra igreja, mas mesmo assim não conseguia ouvir a voz de Deus. E pedia assim, Deus, fala comigo. Por algum, sei lá, eu não sei a tua forma de falar, eu não sei como que tu vai falar, só fala comigo. E foi da forma mais direta possível de falar comigo. E por conta dessa mudança, por conta de tudo isso, de sair da minha zona de conforto, de sair do meu aconchego, da minha rotina, daquilo que eu já conhecia, daquilo que eu já sabia, vem a insegurança. E aí entra as crises de ansiedade, onde acaba o mundo ali pra ti. Então, ela te cega, tu não consegue enxergar nada como bom, nada como legal, mas durante esse tempo que eu passei desse jeito, não gostando de nada, odiando tudo, tinha uma voz sempre dizer assim, vai melhorar, tem alguma coisa boa vindo, tem alguma coisa boa acontecendo. Eu sempre falava, quando eu conversava com as pessoas, eu sempre falava assim, tem alguma coisa boa acontecendo. Tipo, eu não falava que tava tudo ruim, que tava tudo péssimo, não. Eu falava que alguma coisa boa ia acontecer, que alguma coisa boa vinha acontecer. Que era a voz de Deus. Alguns podem dizer que era simplesmente que era o meu sistema de autodefesa contra o meu sistema de autodefesa, porque a ansiedade é o nosso sistema de autodefesa contra o desconhecido, contra aquilo que a gente não conhece. Então, mas o meu sistema de autodefesa é a própria voz do Espírito Santo, porque quando a gente estuda, quando a gente conhece o Deus que a gente serve, a gente pode passar pelas situações, porque Deus ele não proíbe que a gente passe pelas situações, ou ele não nos inibe de a gente passar pelas situações, não. Ele te coloca aí na situação e deixa com que tu passes. No momento que eu pedi isso, eu tava passando por uma dúvida. Eu tava em dúvida sobre escolher sobre duas coisas. E então me usaram como exemplo numa aula da Escola Bíblica Dominical e falaram assim, o Mauro, exemplo, ele tá com dúvida entre duas coisas, ele não precisa se preocupar, o próprio Espírito Santo vai fazer essa escolha, o próprio Espírito Santo vai tomar essa decisão por ele, porque ele conhece, porque ele já te conhece, e isso é Deus, isso é o Espírito Santo, isso é o poder de Deus, ele te conhece, ele sabe todos os teus momentos, ele sabe os teus limites. Ele sabe, e se ele permitiu que eu chegasse até aqui, ele sabia o que eu ia passar e como que eu ia vencer. E de forma nenhuma eu ia vencer, eu consigo vencer alguma coisa, qualquer coisa sem Deus. Não, sempre a gente tem que estar com Deus, sempre a gente tem que estar se mantendo firme com Ele, pé no chão, sempre segurando as mãos dele. As pedradas vêm, o caminho é estreito, mas a gente tem que passar pra gente contar um testemunho de vitória. Talvez naquela época eu não entendesse por que eu estaria passando por uma crise de ansiedade, mas agora falando sobre isso, justamente sobre esse assunto, ser convidado para falar sobre esse assunto, agora a gente começa a entender a forma de Deus agir, a gente começa a entender a maneira dele falar, e com certeza eu acredito que alguém tá precisando ouvir, com certeza eu acredito que alguém tá precisando entender o que tá acontecendo, por que tá tudo tão ruim, por que tá tudo tão péssimo na vida. E é sempre bom, a minha dica para vencer a ansiedade é te mantém firme com Deus, te coloca na posição, sempre leia a palavra, porque não espera Deus ele chegar contigo, cair num raio grande, parecendo uma luz e falar contigo, não, busca Ele, a palavra dele diz, buscai-me e vocês vão me achar. E Tiago ele fala que aquele que busca ao Senhor,
é aquele que busca a sabedoria do Senhor, isso ele vai receber. Deus ele dá deliberadamente a sabedoria, Deus ele dá deliberadamente o conhecimento, sem restrição. Ele não escolhe para quem ele dá, não. É somente para quem busca. Quem busca o Senhor, ele retribui, ele se chega a essa pessoa. Então, para vencer a ansiedade, para vencer essas crises que está acontecendo, é somente se alimentar da palavra de Deus, confiar nele, ouvir a voz dele. Pode ser a coisa mais difícil que vai acontecer, mas se caso tu te entregar e te tornar sensível à voz dele, ele vai falar contigo. Isso é certeza. Eita, é isso aí. Cara, e isso vai te ajudar demais, entendeu? Porque é algo que eu senti de Deus que você precisava ouvir. Aqui a gente não envolveu tanta espiritualidade, porque é um termo muito, se você for olhar, é um termo muito amplo, então ele estende para várias áreas. Só que o principal objetivo aqui é saber como você vai vencer. Ele deu a dica aqui, é aproximando de Deus, beleza? Até o próximo vídeo. Só lembrando que ele é paraense, viu? Você viu a fala dele assim um pouco diferente e tal. Ele não é do Goiás, naturalizado no Goiás, é do Pará, né, meu irmão? De Belém de Pará. De Belém do Pará. Isso, então é isso aí. Formado em teologia e com 19 anos de idade, não é isso? Com 19 anos de idade. Eita Deus, é isso aí que Deus faz. Então, esse foi mais um Direto para Jovem. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Falou com você? Deixe seu like, ativa o sininho de notificação se você já é inscrito. Se você não é inscrito, inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Rapaz. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação.